A doença da dança. Eles dançavam até morrer. A epidemia de dança de 1518. A praga medieval menos conhecida que literalmente fez as pessoas dançarem até a morte. A Europa medieval não tinha escassez de doenças, desde a peste negra que matou milhões até a bizarra doença do suor medieval, que podia matar em poucas horas. Mas uma das doenças mais estranhas da história é a doença da dança. As pessoas aflitas dançavam incontrolavelmente por dias a fio, às vezes até caírem mortas. Na praga da dança de 1518, 400 pessoas dançaram nas ruas de Estrasburgo durante meses, enquanto a cidade tentava todos os tipos de curas para os dançarinos aflitos. Quando a contratação de músicos para queimar, entre aspas, a dança não funcionou, a cidade tentou banir completamente a dança e expulsou todas as prostitutas e jogadores. Um médico até culpou mulheres rebeldes pelo surto. Como Estrasburgo finalmente acabou com o surto de histeria em massa dançante, em uma estranha reviravolta, a cura envolveu sapatos vermelhos. A história bizarra da praga dançante de Estrasburgo é desconcertante. A mania da dança deve estar entre os casos mais estranhos de histeria em massa da história, já que as pessoas estavam literalmente dançando até a morte. Uma dona de casa alemã foi a primeira a começar a dançar em 1518 e não parou. Tudo começou com Frau Troffea. Um dia, em julho de 1518, ela saiu de sua pequena casa em Estrasburgo e começou a dançar, e ela não parou. Frau Troffea dançou o dia todo, para grande aborrecimento do marido, só desmaiando à noite para algumas horas de sono inquieto. Mas assim que o sol nasceu no dia seguinte, Troffea voltou a dançar. Uma multidão se reuniu em torno da dançarina, que balançava ao som do silêncio, ignorando tudo ao seu redor. Ela dançou mesmo com os pés ensanguentados e machucados, como se não pudesse parar. O que fez Frau Troffea dançar? E por que ela não conseguia parar? Em poucos dias, pelo menos 30 outros dançarinos se juntaram a Frau Troffea, e era apenas o começo da mais estranha praga a atingir a Europa medieval. Enquanto o verão avançava, 400 pessoas dançavam sem parar em Estrasburgo. A mania da dança, como ficou conhecida, logo se espalhou para ainda mais pessoas em Estrasburgo. O cronista Daniel Spickland relatou que havia mais de 100 dançando ao mesmo tempo, enquanto outro colocou o total perto de 400. A epidemia rapidamente se tornou uma crise para a cidade de Estrasburgo, e o conselho da cidade não tinha ideia de como parar a dança. Só uma coisa ficou clara: os dançarinos não estavam felizes. Eles se contorceram de dor, eles imploraram por misericórdia e gritaram por socorro. À medida que o verão se estendeu, a epidemia de dança começou a reivindicar vidas. Uma crônica relatou que durante o calor do verão, cerca de 15 pessoas morriam todos os dias por causa da dança. Médicos diagnosticaram os dançarinos como sangue quente e receitaram mais danças. O conselho da cidade ficou perplexo com o surto de dança. Eles recorreram a médicos locais para ajudar a diagnosticar o problema. Depois de excluir causas astrológicas e maldições sobrenaturais, os médicos declararam que os dançarinos simplesmente sofriam de sangue quente, entre aspas, um problema com o equilíbrio de seus humores. Como a autoridade médica clássica Galen havia descrito, o sangue quente poderia superaquecer o cérebro e causar loucura. A sangria era a resposta óbvia, já que remover o sangue quente ajudaria os dançarinos, mas sua dança maníaca tornava isso impossível. Então, em vez disso, a cidade prescreveu mais danças. Eles contrataram
contrataram músicos para tocar músicas empolgantes na esperança de que pudessem queimar, entre aspas, a dança. Um relato de crônica dizia que a cidade pagava pessoas para ficar com os dançarinos, enquanto os músicos tocavam pífaro e tambor, mas a cura falhou. Tudo isso não ajudou em nada. A atmosfera da festa saiu pela culatra quando ainda mais pessoas se juntaram aos dançarinos. Na verdade, os músicos contratados só pioraram as coisas. Sempre que os dançarinos aflitos tropeçavam ou diminuíam a velocidade, os músicos tocavam ainda mais rápido, esperando queimar a loucura. Uma testemunha ocular lamentou: eles dançavam dia e noite com aquelas pobres pessoas. Logo, os dançarinos começaram a morrer em número ainda maior. E pior, a atmosfera da festa atraiu novos dançarinos. Como um contágio, a praga da dança se espalhou por Estrasburgo. A prefeitura começou a repensar o seu plano de queimar a dança, organizando uma grande festa no meio da cidade. Talvez os dançarinos não tivessem sangue quente, afinal. Talvez a dança fosse uma maldição, um aviso para reformar a moral em Estrasburgo, ou sofrer um destino ainda pior. Em outra tentativa fracassada, a cidade reprimiu os jogos de azar e a prostituição. Se a mania de dançar era uma maldição, o conselho da cidade sabia o que tinha que acontecer a seguir. Eles tinham que reprimir o pecado em Estrasburgo. Para começar, o conselho fechou as casas de jogo e os bordéis. Todos sabiam que o jogo e a prostituição irritavam os santos, que poderiam ter enviado a praga da dança para punir Estrasburgo. Então a cidade reuniu todas as pessoas soltas que não tinham o que fazer e as baniu da cidade. Além da repressão ao pecado, a cidade também tentou aplacar os santos doando uma vela de 100 libras para a catedral, mas mesmo a vela não conseguiu parar a praga da dança. A cidade até proibiu dança e música como uma versão do século XVI de Footloose. Em agosto, a praga da dança não dava sinais de parar. Assim, a cidade tomou uma medida drástica, proibiu a dança e ordenou uma multa de 30 shillings para quem fosse pego dançando. Além disso, a cidade proibiu a música, com exceção dos instrumentos de cordas nos casamentos. Mas eles então, conscientes de não usar pandeiros e tambores, informou o arquivo municipal. Os tambores eram o instrumento mais perigoso porque desencadeavam as convulsões da estranha epidemia. Apesar da festa dançante para esfriar o sangue das pessoas, da vela de 100 libras e da multa na dança, a mania da dança continuou. O surto de 1518 não foi a primeira vez que a mania da dança atingiu a Europa. Por mais aterrorizante que parecesse, o surto de mania de dançar em Estrasburgo não era a primeira vez que a estranha doença atormentava a Europa. Em 1374, um surto atingiu a cidade de Aachen e rapidamente se espalhou pelo Vale do Reno. Nesse surto, os dançarinos formaram círculos de mãos dadas, dançando por horas, juntos em delírio selvagem, até que finalmente caíram no chão em estado de exaustão. Mas a causa da mania de dançar parecia mais clara em 1374, em parte porque os dançarinos se diagnosticaram com possessão demoníaca. Enquanto dançavam, os aflitos gritavam que haviam sido amaldiçoados por um demônio que os atormentavam, dançando sem parar. Os exorcistas jogavam os dançarinos em banhos de água benta para curar a doença e gritavam encantamentos no rostos dos possuídos.
Paracelso alegou que havia uma causa física, mas também culpou as mulheres. Em 1526, quase 10 anos após a eclosão da mania de dançar em Estrasburgo, o médico renascentista Paracelso visitou a cidade para diagnosticar a causa da mania de dançar. Segundo Paracelso, a dança natural forçada era uma resposta física involuntária, muito parecida com um reflexo que poderia ser causada se certas partes do corpo fossem manipuladas. A mania, afirmou Paracelso, tinha uma causa natural clara. Mas, além dessa explicação física, Paracelso também examinou o papel de Frau Troffea, a mulher que desencadeou a mania de dançar. Paracelso viu a dona de casa como uma mulher rebelde, alegando que pouco antes de começar a dançar, o marido pediu-lhe algo que ela não queria fazer. A dança, segundo Paracelso, nada mais era do que a tentativa de uma mulher amarga de desrespeitar o marido. Em Estrasburgo, os dançarinos finalmente voltaram para São Vito para curá-los. Como a mania da dança continuou a assolar Estrasburgo, em 1518 a cidade concebeu uma nova cura. Eles recorreram a São Vito, um mártir da época romana, para ajudar os dançarinos. São Vito foi martirizado em 303 por ordem dos imperadores Diocleciano e Maximiliano, quando ainda era criança. Seus algozes o jogaram em um caldeirão de chumbo fervente e alcatrão e depois o jogaram para o leão faminto. De acordo com a lenda, Fitos saiu ileso do caldeirão. O leão apenas lambeu suas mãos. Após a morte, Vitus ascendeu ao paraíso e se tornou um santo. São Vito tinha fama de curar doenças, especialmente aquelas relacionadas a tremores de membros ou claudicação. Estrasburgo esperava que essas qualificações fizessem de São Vito o santo padroeiro da dança. Os dançarinos foram transportados para um santuário em carroças e receberam sapatos vermelhos. Perto do final do verão, enquanto a mania da dança continuava, a cidade deu um passo drástico. Um cronista descreveu a cura. Eles mandaram muitos em carroças para São Vito, um santuário no topo de uma montanha. Os dançarinos continuaram a cair em frente ao altar. Então o padre rezou a missa sobre eles e eles receberam uma pequena cruz e sapatos vermelhos, nos quais o sinal da cruz foi feito em óleo sagrado em ambos os topos e as solas. Os sapatos vermelhos fizeram o truque. A epidemia de dança lentamente chegou ao fim e a maioria dos dançarinos recuperou o controle de seus corpos. A estranha doença passou a ser chamada de dança de São Vito, ou porque o santo havia curado os dançarinos, ou porque ele era o responsável pela maldição original. O que causou o estranho surto de peste dançante? Especialistas modernos ainda não conseguem concordar o que exatamente causou o surto dançomania e histeria coletiva que atingiu Estrasburgo em 1518. Alguns sugeriram envenenamento por ergot, que pode causar convulsões. No entanto, não pode explicar os movimentos coordenados que duraram dias. Outros tentaram conectar a doença com epilepsia ou outras condições médicas, mas essas explicações não podem explicar a natureza aparentemente contagiosa da doença da dança. Outra teoria sugere que os dançarinos eram membros secretos de um culto herético que surgia a cada década para dançar e se divertir em público. Esta explicação também não explica a praga, porque os dançarinos estavam claramente em agonia e muitos morreram. E em uma época em que a Europa estava em alerta máximo para hereges, ninguém sugeriu que as vítimas da dança pudessem ser hereges. A
A praga dançante foi provavelmente causada por histeria em massa. Estraburgo estava no meio de uma crise em 1518. A cidade passou por graves fomes em 1492, 1502 e 1511. Em 1516, os preços dos alimentos dispararam e em 1517, outra fome matou inúmeras pessoas. Um cronista o chamou de o Ano Ruim. A varíola e a lepra surgiram em 1518 e o orfanato transbordavam com pelo menos 300 novos órfãos. Em suma, 1518 foi uma época terrível, mesmo para os padrões do período medieval. Sob tal angústia, a histeria em massa floresceu. As pessoas temiam que sua comunidade estivesse sendo amaldiçoada por forças sobrenaturais, e o medo da possessão deixava as pessoas loucas. Crenças supersticiosas tinham o poder de controlar a mente e convencer as pessoas de que eram vítimas de poderes além de seu controle. Até a cura corrobora essa teoria da mania de dançar. Os dançarinos acreditavam que São Vito poderia parar a dança, e assim a visita ao santuário mais os sapatos vermelhos, na verdade, acabou com seu tormento. A teoria da histeria em massa explica tanto a propagação da doença quanto sua conclusão, bem como que atingiu Estrasburgo em 1518. No final, a estranha praga dançante mostra o poder que a mente pode ter sobre o corpo. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia a epidemia de dança de 1518? O que você acha que de fato aconteceu na época? Será que foi algo mental ou espiritual? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e não quer perder nenhum outro vídeo intrigante que postamos todas as semanas, é só se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.